Shalom! Bem-vindo à Árvore da Vida. Hoje iremos mergulhar nas fascinantes revelações das Escrituras Sagradas que nos falam sobre a pré-existência de Yeshua. Exploramos como Yeshua é a palavra de Jeová desde o início até sua encarnação entre os homens. Nesta canalização, iremos desvendar os laços misteriosos que ligam o Antigo e o Novo Testamento, revelando como cada profecia e cada evento histórico contribuem para a manifestação do Verbo que se fez carne. Prepare-se para descobrir a profundidade das Escrituras e como o seu cumprimento em Yeshua transforma a nossa compreensão do plano divino. Inscreva-se e junte-se a nós enquanto exploramos os caminhos eternos do Deus revelados em Yeshua. Vamos analisar as seguintes palavras ditas pelo discípulo amado de Yeshua. No princípio era o Verbo, palavra davar, e o Verbo, palavra davar, estava com Deus, e o Verbo, palavra davar, era Deus. João capítulo 1 ao versículo 1 estabelece a fundação para entender como Yeshua é a palavra de Deus desde o início dos tempos. João está nos lembrando que Yeshua não é apenas um ser humano extraordinário, mas a própria manifestação de Deus, a palavra que existia desde o princípio, antes mesmo da criação do mundo, e é o Filho unigênito de Deus. As palavras de João se tornam ainda mais profundas e extraordinárias quando comparadas a Gênesis, capítulo 1, ao versículo 1. Ao usar a mesma palavra hebraica, Bereshit, princípio, João estabelece uma verdade poderosa. Ele entendeu a essência de Yeshua porque viveu com a palavra e discerniu o significado profundo das Escrituras de Gênesis. Vejamos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Esta luz que brilhou nas trevas é Yeshua, a palavra de Deus feita carne. É extraordinário quão grande foi a revelação que João recebeu, porque ele era o discípulo amado. Em seu evangelho, João escreveu mais tarde, inspirado pelo Espírito Santo. João capítulo 1 do versículo 4 ao 5 disse: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João capítulo 1 e versículo 9 disse: ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. João está mais uma vez se referindo ao livro de Gênesis capítulo 1 e versículo 1, ao declarar que a luz que foi criada antes da luz do sol foi Yeshua. Quão belo se torna o Evangelho de João à luz da Torá do Antigo Testamento. O livro de Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia. O discípulo amado também teve a revelação do porquê a terra estava desordenada e vazia ao escrever, inspirado pelo Espírito Santo, o seguinte. João, capítulo 3, do versículo 19 ao 21, disse: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Somente através de Yeshua e seus ensinamentos, a terra se torna ordenada e significativa. Ele é a Torá, o Davar, a palavra que veio para ser colocada no coração dos crentes, conforme profetizado em Jeremias capítulo 31. É muito triste ouvir muitos crentes em Jesus dizerem que o Antigo Testamento está obsoleto. Afirmar isso é desconhecer totalmente a pessoa de Yeshua, pois as Escrituras antigas são fundamentais para entender sua identidade e missão. As profecias bíblicas do Antigo Testamento não são apenas histórias antigas, mas revelações divinas que apontam diretamente para Yeshua como o Messias prometido. Yeshua mesmo enfatizou que as Escrituras do Antigo Testamento falam dele. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João
5:39. Ele apontou para a importância das profecias e dos escritos antigos como testemunhos de sua identidade messiânica. Quando Yeshua disse estas palavras, o Novo Testamento, ou melhor, a Aliança Renovada, ainda não havia sido escrita. Todos os profetas falaram de Yeshua e profetizaram sobre ele. Lucas registra um momento após a ressurreição de Yeshua, onde ele explica aos seus discípulos: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas 24:27. Aqui, Yeshua reafirma que todas as Escrituras, desde Moisés até os profetas, falam dele. Ele é o cumprimento das promessas antigas e a realização das profecias. O profeta Isaías, centenas de anos antes do nascimento de Yeshua, profetizou sobre a vinda de uma grande luz que traria esperança e salvação ao mundo. Em suas palavras, encontramos uma antecipação clara da chegada do Messias. Em Isaías 42:6, o profeta declara: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Aqui, Deus promete enviar um servo que será uma aliança para o povo e uma luz para os gentios. Este servo é uma referência direta a Yeshua, que veio não apenas para os judeus, mas para todas as nações. Isaías 9:1-2 fala sobre uma grande luz que brilhará sobre aqueles que vivem nas trevas. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Este trecho é frequentemente citado no Novo Testamento para descrever o ministério de Yeshua na Galileia. O ministério de Yeshua como uma luz para as nações foi profetizado por Simão, um justo e devoto que estava esperando a consolação de Israel. Ele reconheceu em Yeshua, ainda um bebê, a salvação prometida por Deus. Simeão proferiu estas palavras em circunstâncias muito especiais. De acordo com o Evangelho de Lucas, a cena ocorre durante a apresentação de Yeshua no templo, um evento que segue a Torá, as instruções do Eterno. Segundo a Torá, as instruções do Eterno, todo primogênito do sexo masculino deveria ser apresentado ao Senhor. Maria e José levaram o menino Yeshua a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor e para oferecer um sacrifício conforme ordenado na Torá Lei. Lucas capítulo 2, versículos 22. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo exatamente no momento em que Maria e José estavam lá para cumprir os rituais da lei. Simeão tomou o menino Yeshua em seus braços e louvou a Deus, proferindo as palavras proféticas sobre a salvação que Yeshua traria. Lucas capítulo 2, versículos 29-32. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Simeão abençoou Maria e José e profetizou sobre o impacto que Yeshua teria, mencionando tanto a salvação quanto as dificuldades que viriam. Ele falou especificamente a Miriam, ou Maria, sobre a dor que ela sentiria, referindo-se ao futuro sofrimento de Yeshua. Lucas capítulo 2, versículos 34-35. Este evento destaca a natureza messiânica de Yeshua desde a infância, com Simeão reconhecendo-o como a luz para a revelação aos gentios e a glória de Israel. Lucas capítulo 2, versículos 34-35. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. E uma espada traspassará a tua própria alma,
para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ele é a grande luz que veio para aqueles que estavam em trevas, trazendo esperança e salvação. Isaías, capítulo 53, é uma das passagens mais poderosas que apontam para Yeshua como o Messias sofredor. Embora não fale diretamente da luz, descreve como Yeshua levaria sobre si os pecados da humanidade, oferecendo-se como sacrifício. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Isaías, capítulo 53, versículo 7. Este sacrifício é o que permite a todos que estão em trevas encontrar a luz da vida em Yeshua. As profecias de Isaías são fundamentais para entender a missão de Yeshua. Ele é a luz prometida que veio para iluminar as nações, trazer justiça e salvação, e cumprir todas as promessas de Deus. Ignorar estas profecias é perder uma parte essencial da identidade e do ministério de Yeshua. Como disse Yeshua, em João capítulo 12, versículo 8, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, ao estudarmos as Escrituras e as profecias de Isaías, reconhecemos que Yeshua é a luz que veio para transformar nossas vidas e nos trazer a verdadeira salvação. Agradecemos por acompanhar este estudo. Que a luz de Yeshua ilumine sempre o seu caminho. Shalom! Se gostou deste estudo, curta, compartilhe e comente.